L'intervention de Bernardo Pinto de Almeida a été une sorte de résumé d'histoire de la représentation des corps dans l'art, depuis le corps fermé et vu de l'extérieur de l'Antiquité grecque et romaine jusqu'à la fin du XVIe siècle, qui ça va, vous m'entendez là? Oui, d'accord, il y a plus cette espèce de retour. Donc, qui est lié, évidemment, l'unité du corps représenté est liée à son union intrinsèque avec l'âme, et un changement s'opère avec Titien, le dernier Michel-Ange, puisqu'il y a l'instauration d'un certain déséquilibre, d'une faille, un doute profond qui s'installe et qui est sensible, par exemple, à Sainte Thérèse de Bernini, dont Lacan dit on peut voir qu'elle jouit. Ce corps qui commence à se dimensionner comme intériorité, et en même temps un corps qui commence à s'ouvrir à la multiplicité des sensations. La chair comme matière remplace le corps comme unité, et donc cela est sensible au XVIIe siècle dans l'émergence d'un genre particulier qui est le portrait, et le portrait évidemment c'est l'émergence du visage séparé du corps, et on a une analogie avec le traitement du paysage qui lui aussi se développe à partir du XVIIe siècle de manière fragmentaire. Alors il a été fait référence aussi bien à Velázquez qu'à Georges de la Tour. Pour la période plus moderne du XIXe siècle et du XXe siècle, cette espèce de prévision d'Auschwitz qu'on peut trouver dans les corps marqués par la guerre chez Goya, et puis aussi avec l'Olympiade Manet, où certains Cézanne, n'est-ce pas, la nudité d'une chair qui vient s'exhiber et qui va donc reléguer le corps au second plan, ce qui dépasse un moment d'hésitation dans l'histoire de l'art, qui est le moment néoclassique, la représentation du corps chez Ingres et chez David. Il a été fait un sort très particulier à Toulouse-Lautrec, qui représente de manière très forte le peuple canaille, le lumpenprolétariat, et qui, ce faisant, met en évidence la chair par la blessure comme une sorte d'éclair sur la vérité mortelle de la chair. Et l'expressionnisme est en quelque sorte la dissémination, la dispersion du corps fonctionnel, et selon la formule de Deleuze, une sorte de devenir chair du corps. Et à partir de là, évidemment, au XXe siècle, notamment avec les Demoiselles d'Avignon de Picasso et la représentation convulsive du corps, la chair ouverte de Van Gogh, le corps audible entre le cri, pas par son cri chez Munch et chez Nold et chez quelques autres, n'est-ce pas, mais aussi cette chair qui s'exhibe dans sa conscience triste d'elle-même chez Bacon. Voilà, après vous avez entendu, je crois, en français, la citation d'Heidegger qui servait de structure à la conclusion. Donc je vais vous laisser maintenant pour la table ronde. Alors, ce n'est qu'après la table ronde que vous pourrez poser des questions et à Bernardo et aux autres intervenants, et évidemment les questions qui resteraient encore suspendues pour raison de temps sont toujours possibles demain en fin de parcours pour l'ensemble des intervenants de ces journées. Merci Patrick. Merci beaucoup. Bom, eu passo a uma função diferente, é de apresentar os mais convidados deste colóquio. Sim. Os mais convidados do colóquio receber pessoas que não precisam da apresentação. O Rui Horta, bailarino, coreógrafo e homem de cultura, que tem, enfim, criado uma série de acontecimentos significativos no panorama português, nomeadamente a partir do Alentejo Profundo, onde construiu uma pequena comunidade
artística que se tem feito ouvir mesmo internacionalmente, e cuja obra, como coreógrafo e como bailarino, introduz a tematização do corpo e em que eu quero ver, de resto, signos ascendentes dessa transformação do corpo em carne de que falei na minha comunicação. O Jorge Martins, certo, um dos nomes maiores da pintura portuguesa do século XX, cuja obra e cuja presença aqui, em particular, eu queria saudar, porque não só o Jorge é autor de uma obra de referência absoluta e que muitas vezes tive a oportunidade de comentar, não ainda com a oportunidade que gostaria de ter posto, mas é também o autor de uma obra que, em particular, se eu tivesse, digamos, não uma comunicação, mas um livro para escrever, provavelmente teria que, neste levantamento de referências, teria que citar o Jorge Martins, porque o Jorge trabalha uma dimensão que a mim me interessa particularmente e que não posso deixar de aproveitar para dizer publicamente, que é precisamente o de rasgar digamos, a pele da pintura para a revelar na sua carne. E isto é uma coisa que ele vem fazendo desde o início da sua obra, em particular na série abstrata que fez já na década de 80, em que há tiras que vão saindo, que parecem ser como se fosse decapada a própria pintura e como se revelasse a sua própria carne, que é feita de cor, essa coisa que o Schelling disse, a carne é o verdadeiro caos de todas as cores. É este verdadeiro caos de todas as cores que a pintura do Jorge tantas vezes nos traz e que a mim, particularmente, me emociona e portanto, fico muito feliz de ver aqui. O Pedro Calapesa à minha esquerda, que é um velho amigo e companheiro de geração, colaboramos várias vezes em situações emergentes, não é? No tempo em que éramos todos mais novos, e portanto é também um prazer que esteja aqui. Eu julgo que no caso do Pedro a pintura opera de um modo diferente daquele que opera no Jorge. É a construção de um corpo pictórico. A construção de um corpo pictórico começa precisamente a partir do fragmentado. Portanto, em que nunca se perde a noção do fragmento. O fragmento persiste como reconhecimento de que não é possível voltar à unidade, mas sobre o qual se constroem possíveis narrativas. Ainda hoje, por exemplo, estive a ver um quadro do Pedro, não de propósito, foi um acidente feliz, um quadro do Pedro em que há uma série de camadas de pintura de várias cores, de várias texturas, inclusivamente, e depois nelas desenha-se uma espécie de cidade, não é? Um fundo de cidade, e sobre esta cidade desenham-se, ou sob esta cidade, não se percebe bem, desenham-se uns corpos, um quadro grande, imagino que dos anos 90 ainda, e portanto há este sentido do fragmentário, do que emerge, do que reemerge, do palimpsesto, etc. E portanto julgo que também a questão da desintegração que se opera do corpo à carne terá algum sentido para aquilo que ele tem feito. Estão apresentados, gostava muito de vos ouvir, começamos por Rui e depois continuamos pela ordem seguinte. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu acabo de sair de Bastedeia, portanto ainda estou um bocado com os pés fora do chão. Tentei organizar aqui algumas ideias. Muito obrigado ao CG por este convite. Fico sempre um bocadinho intimidado com os académicos, porque no fundo sou um fazedor e é da perspectiva de fazedor que falarei, talvez de fazedor atento, digamos assim, mas pronto, porque digamos do que eu sei fazer. Eu penso que, obviamente, falarei do corpo como um território, que é o meu território de trabalho também, e há uma reflexão que tem vindo a cristalizar-se em mim nos últimos tempos sobre esta questão de que o corpo como texto, como é que tem reagido às mudanças de contexto, a todas essas mudanças de contextos vertiginosas, exponenciais das últimas décadas. Porque, de facto, o contexto social mudou, o contexto espacial mudou e o contexto da ferramenta, digamos, o contexto tecnológico mudou. E o corpo é relativamente imutável
pelo menos em termos biológicos, apesar de ser cada vez mais um corpo também já contaminado por muitas destas mudanças. E eu diria que, em primeiro lugar, mudou, digamos, neste primeiro aspecto, digamos, da organização social, portanto, mudou a organização social e a negociação pela sobrevivência. O corpo não é necessário para a negociação da sobrevivência. Hoje já não precisas de ir buscar água ao poço, de ir a pé, nem para a guerra, nem... Há uma descorporalização do nosso tempo. As sociedades de consumo avançadas excluem o corpo do cotidiano. E, portanto, a terceirização é um caminho mental. Portanto, é lógico. O corpo manifesta-se nos extremos, na periferia do cotidiano, e por isso se manifesta, por exemplo, na doença, quando perdemos, quando ele não existe, ou manifesta-se na sexualidade, e muitas vezes extremamente numa sexualidade perversa, super expositiva e, portanto, extremamente de uma forma exibicionista, ou na exposição obrigatória quando nós vamos à praia, portanto, o stress, portanto, manifesta-se sempre de uma forma extrema e não de uma forma, digamos, normal, homeostática. A pessoa gosta do seu corpo, vive o seu corpo, por períodos de excesso. E, portanto, há uma deslocação de um corpo funcional para um corpo, de algum modo, que é supérfluo, ao dia a dia. E há síndromes do corpo, que nós conhecemos muito bem hoje, quer dizer, há digamos, as pessoas que trabalham a nível dos psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que trabalham com pessoas sabem perfeitamente que a mente hoje em dia é perfeitamente afetada, o nosso comportamento somos afetados por isto, os chamados borderline syndrome, que as pessoas continuam a funcionar, mas passam por períodos de bulimia, de anorexia, mesmo por exemplo, o alcoolismo funcional, quer dizer, as pessoas vivem, hoje em dia temos novas formas quase de neuroses, em que continuamos a ir para o trabalho e a fazer a nossa vida. Sinto que este síndrome do corpo também tem a ver com uma necessidade de ritualizar o corpo, por exemplo, com o tatu, com o piercing, com uma série de coisas em que nós necessitamos de sentir um corpo para sentir que ainda o temos. E lembrando uma frase que eu gosto muito de dizer, de há muitos anos, que é: o corpo é tudo que nós temos, que é uma frase que ecoa em mim ainda hoje e que nos coreógrafos a nós nos toca muito. E a ela voltarei daqui a pouco. E, portanto, esta impossibilidade de atingir este corpo oficial, que é no fundo o corpo dos mídias, sempre houve um corpo oficial, mas hoje é este corpo dos mídias, este corpo olímpico, absolutamente impossível, quase, que é um corpo sexualizado até pela própria indústria pop, etc., cria em nós uma espécie de esquizofrenia. Eu penso que, na realidade, o corpo, ele próprio, se tem tornado cada vez mais mental. Portanto, é uma espécie de contaminação, na minha opinião, desta própria sociedade terciária, em que leva que é uma espécie de esquecimento do corpo, no fundo, que nós temos do corpo. No dia a dia são as mãos, que nós vemos, e a cabeça, o resto está tapado. E, portanto, é um certo esquecimento que me parece que cria depois até um Eldorado para nós coreógrafos, porque nós, claro, as artes funcionam sempre na perda e naquilo que não funciona na pedra do sapato, portanto, temos muita coisa para dizer sobre um corpo ausente. Mudou o espaço também. Portanto, não só, digamos, a organização social nestas sociedades complexas, muito complexas, onde o corpo está muito ausente na negociação, mas mudou o espaço. E o espaço, eu pergunto muito porque é que o espaço é tão importante. Eu acho que o espaço é importante porque era o que já cá estava antes de nós chegarmos. Nós chegamos a um espaço. Portanto, eu acho que o espaço é sempre... Eu gosto muito do espaço. Sou um bocado, talvez, um arquiteto frustrado, gosto muito de arquitetura, mas também é um espaço que sempre foi um território de caça, desde o princípio da nossa caminhada, digamos, para Homo sapiens, desde os primeiros hominídeos, esta relação com o espaço sempre foi central. E depois, pelo homem ser de cultura, mais esta ideia de obsessão pelo espaço, depois se tornou um espaço cultural, digamos, a polis, digamos, a cidade, o espaço, desde toda a organização da cidade, e hoje em dia, de facto, nós vemos, desde a polis ateniense, a cidade medieval, até chegarmos à própria cidade, digamos, a obsessão pela organização quase da cidade no século XX, digamos, mudou-se o sítio onde esse contexto mudou novamente. E, portanto, esse contexto, dentro de um contexto onde havia uma espécie de horizonte de natura, onde foi inscrito, como no próprio livro do Gênesis, no último dia Deus pôs lá a figurinha, no último dia, não, no último dia descansou, mas no último pôs lá a figurinha, depois de ter criado, digamos, o contexto. Eu penso que este horizonte que nós, de uma forma ainda talvez só simbólica, pensamos como uma espécie de cinemascope, não é? De faroeste, antes de chegarem os cowboys, depois quando nós chegamos lá, aquilo complicou-se, não é? Portanto, a cultura é isso, é uma complicação que nós trazemos a um território, digamos, de paraíso, aparente, mas eu penso que isso mudou porque este horizonte, este território foi-se construindo em cidades
e, portanto, este horizonte se tornou, anacronicamente, um horizonte vertical, uma espécie de horizonte de betão. É, assim, é como se nós, para vermos o céu, só vemos o céu até aos 6 meses, quando vamos no berço, não é? Porque estamos a olhar para cima, depois de que nos sentamos ou nos levantamos, já não vemos mais o céu. Para olhar o céu temos que fazer um esforço, não é? E eu acho que faz qualquer coisa nos homens o ter que levantar a cabeça para ver o céu. Ou para os homens que vivem na cidade, é um pouco diferente dos homens que vivem num ambiente rural. E, portanto, eu diria que há aqui um processo que agora chegou a uma última fronteira, que é o contexto já nem sequer é ou a natura ou o cimento, não é? O cimento, ou agora são mais pessoas. Porque nós tirámos uma fotografia aqui em Lisboa, no centro da cidade, em Bombaim ou em qualquer metrópole, porque é para aí que vamos, não é? Para aí cada vez que vivemos mais, há sempre mais pessoas na fotografia, nunca estamos sozinhos. Portanto, há uma parede de pessoas. Nessa parede o contexto tornaram-se mais pessoas. Portanto, é muito interessante o que está a acontecer esta natura que se tornou de repente cultura também. O horizonte, digamos, o background tornou-se cultura outra vez, tornou-se homem com homem, carne com carne. Isto é muito interessante, claro que isso afeta também muito a criação contemporânea. Eu lembro de uma vez que o Fábio chegou numa conferência que nós almoçámos em França, ele chegou atrasado e disse uma coisa interessante. Eu saí do avião, entrei numa passadeira, meti-me num metropolitano, saí numa praça só com cimento, estávamos no Bockenheim Depot, e cheguei aqui e desde há uma hora a única coisa que vi foi a minha própria carne. A única coisa de natureza que eu vi, a única coisa de natura que vi foi a minha pele. Isto é muito interessante porque é este processo, portanto, que está a acontecer e, portanto, neste segundo aspecto o que eu diria é que nesta relação com o espaço o que houve foi que o corpo de cultura, de algum modo, passou a um elemento de, digamos, de refúgio de natura. Ou seja, este corpo, não digo que seja, ele é natura em si, mas, digamos, da maneira simbólica como o construímos, ele torna-se uma espécie de último refúgio de natura dentro de uma sociedade, uma cidade, novamente, onde não existe este ambiente. E depois eu diria que há um terceiro aspecto que é muito interessante, que é que mudaram os mecanismos, quer dizer, mudaram as ferramentas, muitíssimo. Eu acho que sempre houve ferramentas extraordinárias, sempre houve tecnologias extraordinárias, como a roda, o fogo, na pintura, a pintura flamenga vem da própria noção dos pigmentos, de grandes desenvolvimentos fantásticos. O homem sempre utilizou qualquer tecnologia, mas hoje este desenvolvimento é exponencial. E eu sinto que todos estes desenvolvimentos tecnológicos, quer dizer, o organismo em si, o corpo, é muito parecido com o corpo que era há milhões de anos. Não mudou assim tanto, um pouco mais de oligocéfalos, um pouco menos de prognatismo, um pouco mais alongados, mas quer dizer, na prática as diferenças não são muito grandes. A grande diferença é quando o meu avô era operado por uma apendicite, se eu for operado agora por uma apendicite, ele na sala de operações tinha uma lâmpada e o médico tinha um bisturi mais qualquer coisa, e hoje tem lasers, tem sondas, tem aparelhos, está ligado a não sei quantas máquinas. Portanto, os mecanismos mudaram muito à volta do corpo, influenciaram obviamente esse corpo. O corpo ele próprio já se integra de mecanismos, de próteses, este corpo um bocado pós-humano, pós-moderno, este corpo que já é ele próprio quase num certo caminho para uma certa imortalidade, uma esperança de vida que não termina quase. Mas também toda a tecnologia é uma espécie de tecnologia de próteses, ou seja, eu lembro que o Prado Coelho até no convento, de mudanças escondidas, até acho que o Bernardo lá estava também com o lançamento, porque há bocado esquecemos de dizer, mas o Bernardo, além disso, é um escritor fantástico, portanto, e um poeta, e portanto, acho que esse lado do Bernardo ficou aqui por dizer, mas eu lembro que o Prado Coelho dizia que o computador era uma prótese da memória. E eu acho que o telemóvel é uma prótese da voz, da audição, de tudo isto, dos sentidos, e portanto a internet é uma prótese da comunicação, e portanto, no fundo, a comunicação faz hoje cada vez mais, faz cada vez com menos corpo, não é? Eu vejo a minha filha, quando gostar do rapaz, já mandou uma mensagem, diz, gosto de ti, pronto, já foi, a mensagem foi, mas não há aquele confronto de dizer-te, vou lá, vou-te dizer que gosto de ti, quer dizer, já foi. E depois está à espera da resposta. Também eu. Pronto, está resolvido o problema da negociação. E eu penso que esta espécie esta comunicação faz menos com o corpo, faz com muito mais gente, também com muito mais protagonistas, portanto, basta ver as redes sociais, os Facebooks, a loucura que isto também traz para a comunicação, mas também há portanto, esta atomização do indivíduo é terrível porque os outros fazem com que haja cada vez menos o outro, que é o outro significante. E isto é muito interessante, porque o tempo aqui também altera a maneira como nós criamos e produzimos arte. O Walter Benjamin tinha esta frase fantástica sobre eu sou o outro quando te dou tempo para mim parares do teu olhar. Eu diria, eu sou o outro.
é mais interessante. Eu sou o outro quando te dou tempo para mim para o teu olhar. Tem muito a ver com a fotografia, com o olhar parado da fotografia, que é uma coisa extraordinária. E portanto, nós podemos hoje ver fotografias, ver pintura, pararmos e termos um tempo que é um frame que já não existe, que já não nos é oferecido. Tal como o Keats falava do silêncio, que é a coisa melhor de que nós vou-te oferecer uns minutos de silêncio, que é, no fundo, um silêncio cheio de sons. Portanto, esta noção de que temos um tempo, e isso mudará no fim, onde eu quero chegar é a percepção no final. E, portanto, logo, toda esta comunicação hoje em dia é ausente do corpo, mas também nunca tivemos tantas ferramentas para comunicar como temos hoje e nunca fomos todos ajeitados. E, portanto, o que eu acho é que há aqui qualquer coisa que, obviamente, nós deixamos, nós reparamos que há muitos sítios, eu não vou alargar muito aqui, mas deixamos muitas vezes, desistimos de comunicar já, de corpo a corpo. E eu diria que o corpo também ele se tem aproximado do mecanismo tecnológico, ou seja, claro que as ferramentas tecnológicas têm-se humanizado, são user-friendly, são intuitivas, todas, basta ver porque é que hoje em dia há mais Macs do que PCs cada vez mais, mas, e todas as ferramentas são extremamente extensões de nós, humanizadas, mas também o corpo também tem-se circular, tem integrado tecnologia e se apoia em tecnologias, portanto, tornou-se um corpo tecnológico. E, portanto, esta também é uma mudança. Portanto, a tecnologia contaminou o corpo, como o espaço urbano contaminou o corpo e como a negociação social de uma sociedade mental contaminou o corpo, tornando um corpo, entre aspas, anacronicamente mental. E eu diria que, historicamente, a arte sempre foi obcecada pelo corpo, e nós ouvimos estas descrições fantásticas. Eu, de repente, eu aprendo imenso e faço assim uma espécie de resumos sempre nestes momentos, porque raramente me dou ao tempo e tenho esta capacidade de fazer ter assim de vez em quando um arco, uma visão holística de algo. Isto os universitários são muito bons nestas coisas, eu faço mais do que penso e, portanto, falo um bocadinho com um senso comum. A minha maneira de falar convosco, como vocês veem, é um bocado de senso comum, mas eu sou um pouco, digamos, sou uma espécie de espectador, sou uma espécie de fazedor, justamente que vou um pouco atento, não mais que isso. Mas eu diria que, por exemplo, a dança contemporânea é um território fantástico hoje que reflete este Eldorado de falta de corpo, porque a arte elabora sempre sobre o que falta, sobre a pedra no sapato, sobre poética, porque isto não é arte, não é? Eu não vou dizer, eu estou muito feliz, sobre isto não vou fazer nada, é kitsch, não é? É sempre, que feliz que eu era, que feliz que eu vou ser, tem que haver movimento, porque parar não é, pronto. E, portanto, sobre a falta de qualquer coisa, neste caso a falta do corpo, os coreógrafos têm uma palavra a dizer, obviamente, nos próximos 30 mil anos da história da humanidade, não é? Porque o corpo tornou-se quase um território de resistência, uma peça de museu. Se calhar um dia vou com o meu filho mais pequeno e eu ver um espetáculo de dança e ele diz: pai, olha um corpo. Eu acho isto ridiculamente, claro que não é, mas nós estamos cá para dizer que não vai ser assim, não é? E os artistas plásticos também, a gente já só falta ver o cadáver mesmo ali, mas está o corpo, a necessidade de pôr lá o corpo. Sinto para além do corpo como lugar de refúgio, o discurso da arte é hoje sobre a recolocação e questionamento do corpo, mas na comunicação. Eu agora queria levar isto para a comunicação. Portanto, não é tanto uma questão do discurso artístico do corpo-objeto, mas do corpo emissor-receptor, desta questão da comunicação. Não tanto o corpo, o meu corpo, o teu corpo, mas o que se passa entre nós. Eu penso que hoje a comunicação é muito importante, é uma grande parte da própria obsessão do discurso artístico, mais do que era, porque não existe. Porque nunca tivemos tanto para comunicar, nunca fomos tão maus a comunicar. Esta coisa, pega aí uma cadeira, senta-te à minha frente, vamos falar, já não existe. Portanto, isto é muito importante. A arte, obviamente, elabora também sobre isso. E portanto, eu acho que há coisas aqui que, por exemplo, nas artes performativas são daquelas onde o território não consigo falar. Por exemplo, eu sempre quis desmontar o território do teatro. Faço peças em túneis, faço peças em cotovelos para homens e mulheres, ponho pessoas frente a frente. A minha vida tem sido isso. Agora, nesta obra que estreiei, desconstruo o espaço do teatro. Quando a obra acaba, tem metade do público aqui, metade do público ali dentro, uma ilha no meio da sala. Eu tento desierarquizar o espaço cénico, justamente como uma espécie de resposta também à necessidade que eu tenho de desierarquizar esta sociedade. Penso que pensarmos tudo. E, portanto, como local de representação, faz sentido que nós questionemos também este espaço do espectador, porque é que eu entro, apago a luz, sento num lugar confortável, no escuro, no anonimato, depois somos 300, ou 400, ou 200, às escuras, numa cadeira confortável, é minha, ninguém me vai tirar porque paguei o bilhete, apaga a luz, depois acende a luz ali dentro. Depois aqui à frente há um fosso, há uma
uma cortina que defende os macaquinhos que estão lá dentro dos espectadores, o espectador que está expectante, e depois lá dentro está o objeto, que faz umas coisas, que é iluminado, depois no fim há um aplauso, depois mais ou menos aplauso tem um 12, um 14 ou um 16, se levanta já é 20, portanto, tudo isto me parece um bocado questionável, sobretudo no tempo em que nós vivemos, e portanto, esta questão, o Rancière fala muito desta hierarquização do espaço cénico, do lugar do espectador, do espectador emancipado, um bocado neste questionamento entre um bocado o paradigma do Brecht, um bocado militante científico, não é? Que ele vai dizer, olha, quero dizer algo, não é? Que, no fundo, o paradigma habitual, muito espectador, muito... tem uma distância do objeto artístico, portanto, tu tenta interpretar, ou do paradigma do Artaud, imersivo, completamente dentro do próprio texto. Eu acho que ele nos propõe aqui coisas interessantes que nós fazemos há muito tempo na performance, sobretudo, que é esta hierarquização, questionamento do lugar onde é que eu estou, que eu vejo, se estou a ser visto por ti, será que se eu não for ator, eu olhar para ti, tu próprio és ator, e portanto, todas essas questões são muito interessantes. E no futuro, o que eu sinto é que a coisa vai muito por aí, porque eu não posso aceitar, eu não sei como é que os artes plásticas, estes questionamentos existem, mas eu particularmente hoje quase me recuso a pôr o meu trabalho num teatro italiano que é algo com 200 anos, 250 anos de história. Ou seja, já fomos à Lua, entretanto, e voltámos, já nos desinteressámos de ir à Lua e continuamos a renovar 100 teatros em Portugal, com caixa de cena, com teia, com fosso de orquestra. Quer dizer, será que haverá um sítio mais interessante para fazer as artes performativas, não é? Apesar de eu achar que o teatro é uma grande máquina de memória, mas temos que encontrar, se calhar, uma do nosso tempo. E, portanto, no futuro, eu, para terminar, diria que há aqui 2, 3 coisas que me chamam a atenção. Chama-me a atenção a questão da percepção. E a percepção está muito ligada com a incapacidade que nós temos de vermos tudo. Temos de ter uma percepção seletiva. Porque não temos disco, o nosso disco não entra em caixa. Se vemos tudo quando andamos na rua, temos uma determinada um foco. Depois isto está ligado com os afetos. Há um autor que eu gosto muito, que é o Stern, que fala muito da questão da percepção com os afetos. Portanto, a percepção tem sempre a ver com aquilo que tu viveste no passado, naquilo que é o teu percurso. Ele fala também de uma coisa muito interessante, que é a unidade dos sentidos. O facto de nós termos uma espécie de como é que é dizer? As coisas existem nas crianças, no desenvolvimento de uma criança, com uma transmodalidade. E nós continuamos a ser, ou numa amodalidade, ou com várias formas. Por exemplo, se damos uma criança, mesmo com 2 meses, esta experiência é muito interessante, tem uma xuxa na boca. É uma criança de 2 meses. Põe uma xuxa na boca. Se lhe mostrarem depois aquelas 2 xuxas com formas diferentes, ela vai buscar a xuxa que pôs na boca já. Portanto, ela já cruzou o tato com a visão e, portanto, a escolha dela, portanto, é impressionante. Onde já somos transmodais, onde já somos transdisciplinares. Por isso, eu também chamo a atenção aqui uma questão que é esta questão da transdisciplinar. Também é uma questão que não é só do discurso artístico ou do nosso tempo, porque o mundo é horizontal, não é vertical, é um mundo horizontal, é um rizoma, como diz o Deleuze, mas, de facto, nós também somos transdisciplinares da maneira, e agora cada vez mais percebemos, em termos de psicologia de desenvolvimento, e há bocado ouvi falar em neurónios espelhos e todas as experiências brutais, agora destas últimas décadas, que têm sido feitas, nomeadamente pelo Stern e por outros, mostram que nós, obviamente, somos corpo desde o início, numa fase pré-simbólica, é tudo corpo, é corpo. A maneira como a mãe levanta uma criança no berço, fica lá tudo. A ideia de má mãe, boa mãe, isto fica, é brutal, mas é também transmodal, ou seja, não sei como é que se é em português, mas eu penso que isto leva-nos um bocadinho a pensar que a percepção, no futuro, a questão do desenvolvimento, por exemplo, das artes performativas, tem muito a ver com estes cruzamentos disciplinares que são orgânicos, que não são um exercício intelectual de colaboração. A colaboração é uma coisa perfeitamente, na minha opinião, natural. E a percepção é algo que vai estar cada vez mais na ordem do dia, porque nós não conseguimos abarcar tudo e seremos umas enormes máquinas de percepcionar. E quando vamos ver o espetáculo, temos de trás de nós 70 anos, 80 anos de cinema, 50 anos de vídeo, 30 anos de internet, 20 anos de telemóvel, e portanto é muito narrow, depois vemos o que queremos. Enfim. Queria começar por agradecer ao Bernardo a apresentação que fez de mim, mas eu não vou falar da minha pintura.
Para falar a verdade, eu gostava que a minha intervenção se limitasse a 2 frases. Gostava de começar por dizer que corpo, verdadeiramente corpo, só na dança. Há uma citação, que eu não sei o autor, provavelmente é o Valéry, que diz: só na dança podemos comunicar com o indizível. Em pintura o corpo é um puro pretexto, talvez, para se comunicar com o invisível, não sei. Entretanto, dei com uma frase do Alberti que me ajudou a continuar. Passo a citar: o trabalho do pintor consiste em inscrever e pintar sobre uma superfície, por meio de linhas e cores, os corpos, de tal maneira que, a uma determinada distância do eixo central, tudo aquilo que vês pintado apresenta o mesmo aspecto que os corpos dados. A tradução é minha e é má, mas suponho que o Alberti queria... tinha presente, entre outros, a pintura do Giotto e do Masaccio. Eu não vou dar muitos exemplos de artistas, porque o vosso museu imaginário vai, com certeza, completar muito melhor os meus exemplos. Portanto, do Giotto e do seu amigo Masaccio, e entendia que os corpos e os outros elementos do espaço plástico se deveriam fundir e homogeneizar num todo, de modo a atingir a harmonia e a perfeição. Talvez a este propósito possamos relacionar esta ideia plástica com a arquitetura sonora da música contemporânea do Quattrocento, por exemplo, o Okegan, o Guillaume Dufay ou o Clément Jeannequin. A mim ajuda-me a ver esta homogeneidade. Depois do esplendor erótico e sensual da representação dos corpos na pintura romana, durante perto de um milénio, à parte do corpo do Cristo crucificado ou de alguns santos mártires, tudo menos eróticos, pouco mais transpareceria dos corpos adivinhados por detrás dos panejamentos, pretexto para os pintores darem largas aos seus talentos de coloristas, como justamente o Giotto, o Masaccio ou o Zurbaran, em magistrais sequências cromáticas dignas de um Rothko. Estou em um salto. Mas não será a cor o verdadeiro corpo da pintura? Só pela cor tão peculiar das carnações e pelo desenho, o corpo verdadeiramente dialoga com o espaço plástico. Aqui é outra citação, que é do Teixeira de Pascoais: só a nudez é luminosa. Só depois do Quattrocento o corpo de carne não mística volta a reaparecer com o Giorgione, o Velázquez, o Rubens, o Reni, por exemplo, para depois recomeçar a desaparecer. Com o Ingres, o corpo já é pouco mais do que linha e desenho, e com o Cézanne, o Bonnat, o Picasso e o Matisse, volta a fundir-se e a tornar-se um puro espaço. Ontem havia aqui uma projeção de um quadro do Cézanne, que hoje não há. Eu imaginava o Alberti, depois da primeira surpresa, a olhar para o Cézanne e a adorar o que via, porque estaria de acordo com aquela frase. Não haverá, pois, uma ciclicidade no aparecimento e no desaparecimento do corpo-figura no espaço da representação. E essa recorrência não será, em parte, independente de questões religiosas, morais ou sociais, mas também e, sobretudo, resultado de uma dinâmica intrínseca às próprias formas? É uma pergunta que eu não sei responder. Não podemos falar de puritanismo no século XX, e à parte de exceções como Freud, o corpo-carne voltou a quase desaparecer da pintura, embora esteja presente com uma enorme exuberância na fotografia. Portanto, não houve recorrência do aparecimento e desaparecimento, mas houve bifurcação ocasionada, provavelmente, pelo aparecimento de uma nova técnica de representação. Então pode haver arte sem corpos? Provavelmente uma das funções ou consequências da pintura, tal como a de subverter a lógica da cor, será também a de alargar e ampliar o conceito de corpo. Talvez se possa considerar corpo, assim, qualquer forma que, como um instrumento solista, no seio de uma orquestra, se individualize e dialogue com o espaço plástico, sendo esse diálogo uma espécie de metáfora de como nos vamos relacionando com o universo. Assim, o quadrado de Malevich deverá ser considerado um corpo
tal como são igualmente os retratos que realizou depois do suprematismo numa das maiores aventuras espirituais e intelectuais do século XX. Tal como corpos, podem também ser considerados elementos estranhos que de repente aparecem, por exemplo, um pouco de azul que vem substituir um fundo dourado numa crucificação ou numa anunciação e que depois se desenvolve e autonomiza num espaço plástico com as suas regras e especificidades, como o retrato que falou o Bernardo ainda agora, ou como uma flor ou um fruto ao pé de uma virgem do naturalismo místico, que depois se tornam em naturezas mortas. Mas este painel, afinal, era sobre o corpo do artista e eu não vou falar do meu, não faço autorretratos, mas penso que a pintura exige algum esforço e os artistas devem estar em boa forma. Eu lembro do Masaccio, que citei ainda agora, que morreu com 27 anos e, no entanto, foi um fundador da Renascença. Mas quer se queira, quer não, o corpo do artista acaba por estar sempre presente, mesmo e até quando está totalmente ausente da representação, como em Pollock, que, no entanto, se mostra completamente na dança em que consiste o ato de pintar, nele. É tudo. Pedro Calapés. Eu queria agradecer ao professor José Gil o convite, que me levantou um problema, que a minha pintura, a primeira coisa que pensei nesta conferência sobre o corpo, é que a minha pintura andava detrás do corpo, portanto andava fora do corpo, portanto fez-me pensar e comecei a escrever algumas situações que tinham a ver com como é que eu vi a pintura como corpo fragmentado, relações é que eu poderia encontrar. Portanto, à diferença do Jorge, eu vou apresentar algumas imagens sobre o meu trabalho e escrevi dentro das diferentes... Fui criando opções e escolhi aqui 4 opções sobre a situação. Portanto, umas pequenas notas que eu intitulei O Corpo Faz Corpo e que eu, se não sei lá, portanto, iria ler. Se quiser, tenho. Estão a ouvir, não é? Não posso dizer que o corpo, no sentido de um físico, o corpo humano, tenha sido o tema recorrente na minha pintura. Poderei, no entanto, constatar que a minha pintura se relaciona com o corpo, com o meu corpo, pois a escala do meu fazer pelo traço ou pela massa de fluidos que utilizo mantém com ele especial e inevitável ligação. É na dimensão do gesto, no caminhar de uma mão, na distância de um braço, que se revela a minha pintura. Preenchendo de manchas ou linhas, painéis ou paredes com os seus fragmentos, representa um espaço que me mede e me posiciona, mas que também cria espaço para outros olhares que não o meu. Os meus movimentos, lentos ou rápidos, de grande ou pequena amplitude, antecipam os lugares onde o olhar do corpo se pode abrigar, envolvido que fica no ambíguo campo das vivências. Esta opção 1 era da eficácia dos fluidos. Opção 2, a prática enganadora. A minha pintura cria corpo na soma de todas as pinturas que fiz durante a minha prática de pintor. Estas imagens adicionam-se umas nas outras, estruturando a obra,
a imagem total que me explicaria. Mais do que já de si significativo cruzar de olhares, é pretendido, ou melhor exigido, que o pintor se revele na sua pintura. Querem procurar-me em cada mancha de cor, por cada risco que sulquei, por cada sombra que desejei. É a matéria da pintura que se faz corpo. Todavia, trata-se de um outro corpo fora do meu corpo. Será privilégio, ou melhor, missão do pintor, sistematicamente enganar, pela sua prática, o corpo da pintura que cria. Opção 3. Torna e retorna. Terminei recentemente uma série de pequenos trabalhos sem pintura sobre chapa de alumínio recortado, a que chamei Pequenos Corpos. A razão deste título é encontrada na singularidade do formato destas placas, resultantes da manipulação em computador da linha de contorno do desenho de pequenos objetos. Objetos de uso comum, posso falar de chávenas, garrafas, canheteiros, canteiras, gatos, insetos, enfim, objetos ou animais próximos de mim e do uso do meu corpo ou da minha mão, que foram manipulados em termos de distorção, de deformação, de repetição, fazendo resultar novas formas. No entanto, estas novas formas de novo evocaram determinados objetos ou animais, parecendo persistir nessa vocação incontrolável que é de nomear e identificar o que nos rodeia, a fim de darmos estabilidade ao nosso universo, à nossa realidade. Absorve assim o nosso corpo tudo o que lhe é exterior, assinalando por caminhos circulares o mundo que nos rodeia. Poderia então dizer que o meu corpo se constitui, se forma, cresce em todos os outros corpos e que a minha pintura não é mais do que o meu corpo momentaneamente fora de si. Opção 4. Inofensivo divertimento. Porque há diferentes modos de exprimir pintura, imaginemos um paralelo de algumas das minhas pinturas com as partes do meu corpo, simulando as minhas dimensões, o meu estender de braços, pernas ou pênis, enfim, o meu corpo feito pintura. Nos trabalhos que intitulei Badge, além do que este título, portanto, Badge de emblema, não é? Além do que este título anuncia, escudos armados, destroçados na força de um gesto, formulados das camadas de tinta que os invadem, estas peças são também cabeças, cérebros, em que os seus atributos se espalharam nos limites do contorno, entre orelhas e narizes distorcidos, olhos desnivelados, sinuosas circunvalações. O pensamento que naturalmente se origina pela atividade cerebral encontra-se distribuído, derramado em improváveis misturas de cores, prefigurando aceleradas sinapses em perturbado campo de neurónios. A minha obra, 24 Bars, evoca uma cabeleira farta de risco ao meio. E, embora lhe chame também Medusa, só muito transviado convocaria ao Gorgone, pois estes cabelos, nada encaracolados, apenas ligeiramente ondulantes, como inofensivas cobras de água e não vibras, afastam qualquer possibilidade de afrontamento do monstro. Já na obra Flutuante, ou na série de Flutuantes, a física presença de uma chapa ondulada, balançando em direção ao espectador, fazendo sair a pintura da janela para dentro, esmagando, provocando o olhar e quem olha, surge como um tronco, um forte e largo abdômen, pronto para todos os embates e não preocupado com o peso certo ou o bom comportamento. Como múltiplos pênis em ereção, prontos a penetrar no que quer que seja, me aparecem as obras simultaneamente chamadas de Six Bars A
6 bars big, também há 10 barras, 24 barras, emanando a sua intrínseca força em chapas de alumínio que mais não são que a materialização de largas pinceladas de espessa tinta, redundantemente preenchidas com coloridos fluidos. Estaria assim esta corporização sexual já anunciada no momento do desenho destes deformados contornos? Pretenderam estes desenhos, algo mais do que afirmar a força da pintura, a expressão do deambular do pincel, da trincha e da espátula, verdadeiros símbolos da prática da pintura? Pernas e braços também os encontros noutras obras, como na série Topografias, em que os conjuntos de distorcidas formas lembram membros em equívocos entrelaçados. Serão estas peças reveladoras do nervoso corpo ou apenas dialogam entre si, criando mapas em procura da inusitada ordem da natureza e do mundo? Evocarei os pés deste imaginado corpo, amálgama dos devaneios incertos do pintor que se interroga, ao que vos interrogo, nas minhas peças de chão, piso zero, ou mais recentemente a série Ground, em que se revelam pegadas, registros, marcas de uma pintura que se quer invasora do espaço, um espaço que a pretende conter e que procede de um corpo, inevitavelmente o meu, interferindo no mundo das imagens para perceber o mundo que vivemos. E, por fim, temos a pele. Falemos de pele. Eu queria começar com este, a seguir, atrasando aqui este dislexia de acerto aqui entre a imagem e a palavra. E, por fim, falamos de pele. Aclamo agora a superfície da pintura. Afirma a textura que usa os pigmentos e as espessuras que tomam nos diluentes que lhes dão corpo, originam na forma como se colocam nos suportes. Mas a pele surge assim na sucessão das dobras, no modo como a tinta se envolve nela própria, como as cores se misturam no processo da sua manipulação e secagem. Provavelmente já estou aqui a falar de sangue, de contaminação. Trata-se, de facto, de uma contaminação, de uma pele contaminada. As cores invadem os suportes, alterando-lhes a forma, simulando profundidades, extravasando visualmente os limites físicos que as contêm. As séries sobre papel, a que chamei trasfundos, travessos ou céus sombrios, são verdadeiras epidermes por detrás da pele. Experimenta assim o que está pela frente e por trás da pintura. Experimenta o meu corpo noutro corpo. O corpo é feito de um corpo, o corpo simula um corpo, o corpo faz corpo. Obrigado.